única coisa que eu não consigo é o elogio da lucidez. Falou assim, a palestra do Marcelo foi lúcida. Foi que esse elogio eu nunca consegui na vida. Um dia eu vou conseguir fazer uma palestra lúcida. Eu acho que também quem lida no tributário de hoje não vai conseguir jamais fazer uma palestra lúcida. Afinal de contas, que direito tributário que a gente construiu, hein? Hoje eu me pergunto, sabe, Marcelo? Afinal de contas, nós estudamos o princípio da tipicidade, da legalidade, não é? A rigidez da forma, a subsunção da espécie. Nós temos 2.000 regimes tributários de ICMS. Cada contribuinte hoje paga o seu ICMS. Isso considerando legalidade, tipicidade e tudo mais. Isso significa que conforme o porte da empresa, ela chega com o fisco e faz um tipo de acordo para definir qual é o ICMS dela. Então, realmente, para falar de direito tributário hoje, o elogio da lucidez realmente ele é máximo, né? Porque me parece um exercício muitas vezes de retórica, a gente ficar comentando uma série de questões no direito tributário. Eu me recordo que há uns anos atrás eu escrevi, por sinal o tema hoje está me levando ao passado, né? Transações eu escrevi em 2007. Eu lembro que eu escrevi em 2000 qualquer coisa, sei lá, um livro sobre planejamento tributário. Mas eu me debrucei sobre os conceitos, negócio jurídico indireto. Hoje eu tenho uma vergonha de ler aquilo, porque isso não vale nada. Vocês acham que quem está aqui está preocupado com modelagem de planejamento tributário e tal? O grande volume de sonegação hoje é não contencioso. O cara simplesmente faz uma empresa com CPF falso e sonega 300 milhões de reais. Né? Declara e não paga. Quem está aqui está preocupado em pagar. Isso foi a razão, na ocasião, que depois de muita decepção com o modelo, né, me levou a crer que doutrina sobre direito tributário é uma brincadeira de mau gosto e pouco lúcida. Porque, na realidade, nós ficamos trabalhando sobre, afinal de contas, se é simulação, se é fraude à lei, como se isso importasse alguma coisa. Faz alguma diferença? No final das contas, a sonegação não acontece desse jeito, né? Ela acontece da forma mais descarada possível hoje. Né? Hoje é realmente comício de recolhimento, negócio falso, a empresa não existe, aí tem que chamar o Ministério Público, quebrar sigilo. E os verdadeiros advogados tributários, que nós estamos aqui, discutimos hoje o princípio da tipicidade e sua eficácia. Né? A não surpresa, como se nós todos nos assustássemos na hora que o fisco autua uma coisa que nós já sabíamos que seríamos autuados, mas tentamos dar um jeito. Então, nada é lúcido. Né? Talvez essa tenha sido a razão de eu ter me atirado em transações tributárias na ocasião. Porque eu tinha chegado à conclusão que o melhor hoje no direito tributário é não julgar, não haver julgamento. Tem litígio que a toda verdade não pode ser julgado. Um dia desse eu estava metido numa ação aí de 4 bilhões. Bom, isso faz um Estado parar. Você vai deixar isso julgar? Ou isso daí é matéria que não se julga. Não dá para julgar. Você tem de compor. O problema é como compor. Como hoje eu dizia, o Brasil hoje é um veículo cuja principal parte são os freios. Tem muito mais Ministério Público, controle e tudo mais, do que gente querendo fazer. O carro não anda para frente, só tem freio para segurar. Eu me recordo que na hora que nós tentamos uma transação, um acordo, a primeira coisa que se diz é o seguinte: o que o Ministério Público vai dizer? O que a Controladoria vai dizer? E o Tribunal de Contas, o que vai falar? É melhor não mexer com isso, vamos para a briga até sangrar. Aí fica 100 anos brigando na justiça, porque o juiz morre de medo de julgar um desastre de 4 bi. É isso que hoje verdadeiramente acontece. Um Estado medroso, que morre de medo da corrupção e que não estabelece mecanismos, e nós nos escudamos por trás da tal da tipicidade positivista.
não é? Não que eu seja contra o positivismo, Flávio, mas, afinal de contas, nós nos estudamos em cima de modelos totalmente ultrapassados. Na medida em que nós temos um direito tributário, hoje cada um faz o que quer, negocia o que quer. Então existe, com certeza, uma transação prévia antes de se fazer a lei. Não é? Na medida em que as grandes empresas, obviamente, são as financiadoras de campanha. Ou, hoje, como estava muito caro esse mercado legislativo, o shopping law estava muito caro, então inventou-se a guerra fiscal. É por outras razões, óbvio, a guerra fiscal, mas aí, depois da lei, tem também um negócio, onde se enche de regimes. Bom, vamos então falar uma fala menos pouco lúcida. Vamos para o direito tributário, como diziam os tradicionais doutrinadores, o nosso direito tributário ortodoxo, né? Afinal de contas, eu ia falar de transação. Eu acabei falando de law shopping, de transação antes da lei, que é a que acontece na hora de se fazer lei. Mas vamos falar da ortodoxa transação. Em primeiro lugar, uma das questões que a gente pode vislumbrar no direito tributário é o seguinte: como transacionar na medida em que o direito tributário é regido pela tipicidade? Olha como. Afinal de contas, o que significa tipicidade? Tipicidade significa que a lei deve exaurir os elementos da hipótese de incidência. Isso que significa tipicidade. Porque se você deixar um elemento vazio, sem constar, você abre margem de discricionariedade para o administrador. Eu acho que na hora que a gente olha para doutrinadores como Chapman e tal, é onde a confiança é a menor possível. Você confia tão pouco no administrador, o penal, pelo menos, é em nome da liberdade. O outro é em nome do bolso. Então, vamos dizer, confia-se tão pouco no fisco que você não admite que se abra margem de discricionariedade para o fisco. Então, a lei tem que falar tudo. Tudo. Acabar com qualquer margem de discricionariedade. E, obviamente, elimina-se a possibilidade de se estabelecer analogia. É o critério da regra exclusiva. Ou seja, o normal é o critério da norma inclusiva. O análogo aplica, o análogo que não tem uma disciplina exaustiva legal, aplica-se na ausência daquela disciplina legal. Você busca a norma análoga. O direito tributário, seguindo a tipicidade, é o critério da norma exclusiva, ou seja, esquece a analogia. Não está exaurido, não existe, não incide, não ocorre. Então isso é que é tipicidade. Aí você fala, num ramo sujeito à tipicidade, como que eu vou transacionar? Eu vou fazer um negócio quando a lei deve exaurir? Olha, afinal de contas, essa seria uma pergunta que tornaria a transação tributária, logo à partida, uma contradição. Seria possível transação tributária? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Né? O Carlos Vitor Musi, devia estar por aí, pelo menos encontrei com ele lá fora. O Carlos Vitor defendeu a tese de doutorado com um brilhantismo que lhe é peculiar, exatamente sobre essa questão. Na hora que ele fala do simples, afinal de contas não é um imposto optativo, você paga o simples para não pagar um monte de imposto. É um fato gerador distinto que incide para outro não incidir. Os contratos fiscais lá que o casal Tanabás fala, lá, aquela coisa que ele diz lá tem a ver também com uma pretensa, ou seja, a norma incide ou não num acordo estabelecido lá. Tudo bem, é possível em tese, é possível até transação penal. Então é possível em tese. Mas a nossa transação no direito tributário, afinal de contas, ela é tributária mesmo? Eu digo, não é tributária. Ela é administrativa. Por isso que o livro chama transação administrativa, sacou? Olha o que acontece. Na hora que você fala, onde está o direito tributário? Afinal de contas, para dizer um ramo, eu vou ter de dizer os princípios, institutos bobagem, os princípios que regem aquele ramo
são distintos. Dá para transacionar com o tempo? Não. Os princípios que regem o ramo são distintos, não é? O direito tributário é só naquela faixa onde tem capacidade contributiva, legalidade tributária. Nasceu o filho, saiu a obrigação tributária daqui, começou o direito administrativo. Lançamento, operaçãozinha sem vergonha, para apurar o quanto lá, tira o crédito, aí depois vai, segue lá. Ou seja, o direito tributário, quando muito, existe naquela matriz até nascer a obrigação. Dali para frente começa o direito administrativo, administração operar, lançada, e assim lá vai, apurando o fato gerador e tudo. Ora, a transação, se ela ocorre na matriz de incidência, ela é uma transação tributária. Eu vou negociar se incide ou se não incide, mas depois que incidiu, eu não estou mais falando de tributário, estou falando de administrativo. Aí você fala, mas o bem público é indisponível. Quem falou? É disponível na forma da lei. Óbvio que é disponível. Lógico, só que depende de lei. Então, uma vez nascido a obrigação ou crédito tributário, saímos da matriz do direito tributário, entramos na seara do direito administrativo tributário. Ou seja, já existe a obrigação tributária. Então, havendo lei que possibilite a disponibilidade, torna-se possível estabelecer transação nas margens postas pela lei, mesmo que ela abra margem de discricionariedade, porque, afinal de contas, o direito administrativo não está sujeito, tal qual a matriz de incidência, a uma tipicidade rígida, mas reflexa. O direito administrativo, ele tem essa condição, ele pega reflexo, os efeitos do ramo primeiro, é direito administrativo, econômico, ambiental, financeiro, ele capta, mas não é tão rígida assim. Então, é possível sim dispor em transações depois que nasceu a obrigação tributária. Surge uma dúvida: a transação requer concessões mútuas, não é? E res litigiosa, um litígio. Ora, uma solução, portanto, acordada numa situação dessa. Com relação a concessões mútuas, quando nós olhamos para o judiciário brasileiro, hoje nós temos no Brasil, segundo o CNJ, um processo para cada 2 brasileiros. O brasileiro, por natureza, deve amar o juiz, ou ele ama uma briga judicial, porque não é possível. Nós temos um processo, ou então nós temos uma instituição que não funciona, e todas as esperanças são atiçadas, jogadas no judiciário. Na medida que a instituição não funciona, você joga tudo no judiciário com esperança de ver algo solucionado. Esperança vã, mas jogamos tudo lá. Enfim, com o judiciário brasileiro como não por culpa, possivelmente, dos juízes, mas por instituições que não funcionam. Mas bem nada funciona. Bom, enfim, se nós chegarmos a essa conclusão, nós podemos dizer que concessões mútuas pode ser até não querer ver um processo que dura, em média, em Minas Gerais, 11 anos para ser solucionado, que é o tempo médio que a gente tem de um executivo fiscal em Minas Gerais, sem julgamento de mérito. Ora, você pode abrir mão do debate, né? Então, concessões mútuas pode se dar da forma mais ampla possível. E aí fala, res litigiosa, a existência de um litígio. Me parece que no direito tributário, o simples fato de abrir margem de litigiosidade ia nos jogar num problema. Só haver o litígio poderia haver um benefício fiscal atribuído. Se a lei autorizar, nós estaríamos perante anistia ou remissão, não perante uma transação. Portanto,
o fato de haver meramente uma litigiosidade não atrai a figura da transação, mas o que se exige no direito tributário é uma res dúbia, uma questão duvidosa, seja quanto ao fato ou quanto ao direito, ou ambos. Porque nesse caso não haveria um benefício fiscal explícito, pois se você não sabe qual é o direito aplicável e por isso transacionou, a pergunta que eu digo é: você abriu mão de quê? Se você não sabe a exatidão dos fatos, você abriu mão de quê? De nada. Não há, portanto, o benefício. Mas, traçado essas balizas conceituais, eu volto para algumas questões muito complexas. E isso só para ilustrar um último exemplinho que eu vou dar, porque esse exemplo me é muito caro, né? Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma determinada causa contra uma grande empresa aí, brasileira, de petróleo. Eu não vou citar o nome. Fabricava asfalto. Por sinal, na licitação mineira, era o único fornecedor de asfalto que tinha. Ou seja, não se feria nada de princípio de licitação. E havia uma questão duvidosa no final do ano muito grande, uma briga judicial muito grande com essa empresa, X ou XR, né? Que de repente nos atraía uma possibilidade, porque no fim do ano, se há reserva para devedores duvidosos, tornava interessantíssimo para a empresa transacionar. Porque ela podia reverter aquela reserva, se o acordo fosse bom, apropriava num ano difícil aquilo em forma de lucros, né? Então ela topou por isso, porque nós no acordo juntamos o seguinte, que nós estávamos perdendo, ações similares estavam em massa sendo derrotadas no STJ. E nós pegamos o parecer dos procuradores mais ortodoxos, que primam pela lucidez, né, que disseram que nós perderíamos aquela causa. E propusemos uma transação. A transação redundava num parcelamento, que é uma transação, porque o crédito tributário é para ser pago à vista. Se você admite que seja pago parcelado, é porque você transacionou o prazo de pagamento. Transacionamos porque recebemos da ação em pagamento, no caso asfalto, que também é uma transação, porque afinal de contas o tributo é para ser pago em espécie. Nós recebemos da ação em pagamento. Com isso eu estou usando o exemplo para falar de várias transações que ocorrem no dia a dia e que nós esquecemos que são transações. E havia-se eliminado parte de multas, considerando como se fosse denúncia espontânea, para evitar, incentivar o não pagamento. E a empresa topou porque era fim de ano, queria se ver livre do litígio. Fizemos a transação. E os órgãos de controle que fizeram, mandaram todos para o Tribunal de Contas para responder um processo. Nós juntamos prova de que posteriormente a matéria foi simulada contra o fisco. Resposta: isso não importa. Afinal de contas, transacionar é que não pode. Aí nós juntamos a cópia da lei mineira que autorizava a transação, do decreto mineiro que autorizava a transação. Fala assim, mas ele é inconstitucional. Nós falamos assim, mas afinal de contas ninguém disse que é inconstitucional. Aí fala assim, olha, faz o seguinte, vocês estão argumentando demais, não importa, responde isso no processo. Óbvio que o processo não deu em nada. Mas podem ter certeza que muita gente conversou muito fiado em cima de quem tentou resolver um problema do Estado e do contribuinte por meio de transação. Como eu disse para vocês, o Brasil está se transformando num país onde a principal parte do veículo não é mais o motor, são os freios. Tributaristas, muito cuidado.